Oi, meu nome é Amanda Almeida, ou apenas Ava, e bem-vindos ao meu canal. Dezembro já está aí, e com ele a chegada da série Bridgerton, original da Netflix, que conta a história do primeiro livro da série famosa da Julia Quinn, O Duque e Eu. Mas hoje, depois de um mês de outubro cheio de leituras e em especial algumas releituras dos Bridgertons e também a minha conclusão da leitura da série Quarteto Smith Smith, hoje eu gostaria de trazer para vocês algumas considerações sobre esses 4 livros que são maravilhosos, apesar de algumas ressalvas. Então, bora comigo! O primeiro livro da série se chama Simplesmente o Paraíso e conta a história da Honoria Smith Smith e o Marcus Holroyd, Conde de Chatteris. Esse livro, na verdade, eu li 2 vezes. Eu reli ele porque a primeira vez que eu li foi há alguns anos atrás e eu não lembrava mais. Então, nessa onda de vai lançar, data de lançamento da série dos Bridgertons, eu quis terminar de ler a coleção da Smith Smith. E eu reli novamente o livro da Honoria, porque eu já tinha esquecido muita coisa. E foi um livro super gostoso. E a história, de modo geral, é a seguinte. Honoria e Marcos são amigos de infância. Na verdade, Marcos estudou com o irmão da Honoria, o Daniel. E nesse livro a gente conhece um pouquinho dela. A gente é contextualizado numa situação em que o irmão da Honoria foi meio que expulso da Inglaterra. E o Marcos ficou meio que incumbido de cuidar da Honoria. Daquela forma um pouco a lá irmão mais velho, sabe? Tipo, o irmão dele falou assim, olha, fica de olho na Honoria pra que nenhum cavalheiro interesseiro fique atrás dela, aquela coisa toda. Acontece que a Honoria e o Marcos, eles têm uma relação muito especial porque se conheceram muito jovens, desde criança, e o Marcos também tem um carinho muito grande pela Honoria. E ele acaba fazendo isso que o irmão dele, o irmão da Honoria, o Daniel, pediu. Mas o que acontece? Acontece uma situação e a Honoria acaba tendo que ajudar o Marcos. E esse sentimento que antes era mais fraternal começa a se modificar e se tornar algo mais um relacionamento amoroso mesmo. E somos levados no meio da história a conhecer um pouquinho dos dois, da história dos dois. E entre isso, a gente também fica sabendo um pouquinho do recital Smith Smith, que é só citado nos livros da série dos Bridgertons, mas aqui a gente acompanha um pouquinho dos bastidores e um pouco da sofrência, porque realmente elas são bem ruins. Mas no final, a gente tem aquele fim bem tradicional da Julia. É um livro leve, gostoso de ler, super divertido e daquele jeitinho mesmo que a Julia sabe escrever. Ele se tornou um querido, apesar de que não é o meu favorito. É outro que eu vou acabar falando pra vocês, outro dos 4 livros. Mas para um primeiro livro foi super fofo. A gente tem assim umas menções a alguns Bridgertons e esse livro, inclusive, ele se passa no período em que foi o livro do Colin. Então tem um certo recital que aconteceu no livro do Colin, que é o recital desse livro aqui. Então a gente consegue se situar mais ou menos no tempo para quem leu a série dos Bridgertons e em especial o livro do Colin. Então, recomendo, é um querido, é uma história fofa, que super leve, especialmente para aqueles momentos em que você quer dar uma pausa nas leituras mais pesadas e quer encarar uma coisa mais leve. Não é necessário ler o livro dos Bridgertons, então, se você ainda não leu, leia sem medo, que não tem problema. O segundo livro da série se chama Uma Noite Como Esta e começa exatamente na noite do recital do livro da Honoria. O que acontece? Lembra que eu falei que o Daniel foi meio que expulso da Inglaterra por causa de uma situação? Então ele chegou exatamente nesta noite e ele ficou extremamente encantada pela pianista que estava tocando na noite. Digamos que uma das 4 primas Smith Smith fingiu uma leve dor de barriga e não compareceu ao recital. Então ele acabou se encantando pela pianista da noite, que era Anne Winter, que era governanta da casa Plainsworth, que são os primos da Honoria. Então ele meio que passou o recital inteiro encantado com a Anne, mas não sabia quem ela era.
Aí aconteceu uma treta no início do livro por causa da Honora e do Marcos. Mas enfim, Daniel se encantou pela Anne. E ele é o conde de Winstead, que é o conde da casa Winstead. E a gente pode até imaginar que ele ia ficar com aquela coisa assim, meu Deus, eu sou um conde, que não sei o que, ela é uma empregada. Mas ele não tava nem se importando. Ele gostou da mulher e começou a correr atrás dela, e tentando conquistar a coitada. Já a Anne, ela tem um passado obscuro, uma situação que foi completamente desagradável para ela e que transformou a vida dela. De certa forma, também estragou a vida dela para sempre. E o Daniel não sabe disso. A gente vai descobrindo aos poucos também, conforme a leitura. E é um tema, assim, que é um pouquinho pesado, mesmo sendo tratado de uma forma bem leve aqui no livro. Mas é pesado porque tem um pouco de perseguição, tem uma parte, assim, de, tipo, o personagem em questão que está no passado da Anne não aceitar uma certa situação que aconteceu e persegui-la e tentar matá-la. E, enfim. E ainda tem a situação do próprio Daniel, que voltou para a Inglaterra depois que a sua questão foi meio que resolvida, entre aspas, e ele ainda meio que estava sendo perseguido por causa disso também. E ele estava com medo de morrer porque ele aconteceu a situação. Eu não vou falar o que é, vocês leem e descubram. E ele foi obrigado a deixar a Inglaterra. Só que ele estava jurado de morte, então ele voltou, mas ainda estava morrendo de medo. Enfim, então é mais ou menos isso. Segue a história. É um casal super querido. Eu gostei muito de ler a história do Daniel porque rola umas coisas muito engraçadas, mas ao mesmo tempo algumas outras coisas que são mais tensas. Mas, de modo geral, a escrita é tão gostosa quanto. Os dois personagens são super queridos. As primas do Daniel, que são as que a Anne é governanta e cuida, são umas figuras muito fofas. E no fim a gente tem aquele final que a gente já meio que espera. Mas rola umas coisas no final que, tipo, perseguição de carruagem e conde subindo numa árvore pra uma emboscada. Então, assim, vale a pena. Foi um livro super divertido e com um final super bem legal mesmo. Ao estilo da Julia Quinn, sem tragédias, mas com um final gostoso e aquele tipo de leitura gostosa que vale a pena e que dá pra você ler numa sentada. Terceiro livro da série é A Soma de Todos os Beijos e os protagonistas dessa série são Sarah Plansworth e o Hugh Prentice. Hugh. Vou mostrar aqui a escrita aqui na tela. Hugh, mas eu falo Hugh. É o seguinte, a Sarah é prima da Honória e do Daniel. E ela é justamente aquela prima que fingiu uma dor de barriga e não apareceu no recital. E o Hugh Prentice é justamente a pessoa que foi responsável pelo exílio do Daniel. Mas não diretamente responsável, mas a situação que aconteceu depois de uma determinado, digamos assim, problema, fez com que o Daniel fosse expulso e o Hugh ficasse eternamente aleijado. O livro começa mais ou menos assim. Sarah e Hugh se encontraram no casamento da Honória e do Marcos, e a Sarah fez questão de demonstrar toda a sua antipatia para com o coitado, porque até hoje o Hugh ainda sofre as consequências de ser considerado culpado pelo exílio do Daniel, mas não foi mais ou menos bem assim, na verdade foi mais uma questão com o pai dele e tudo mais. Mas ele mesmo não queria que isso tivesse acontecido, entende? Foi uma questão entre eles dois, depois de uma noite de bebedeira, no caso entre ele e o Daniel, e que acabou acarretando no exílio do Daniel e ele ficando aleijado por conta de um duelo muito idiota. Enfim, coisas do século XVIII e /XIX, né, minha gente? Enfim. Só que a questão é o seguinte, o exílio do Daniel atrapalhou muito a temporada de casamento da Honória e da Sarah, por conta de toda a confusão. Então, nessa primeira temporada, elas tiveram grandes perdas no mercado de casamentos. Então, tipo, tiveram grandes nomes e, tipo, bons pretendentes que acabaram se casando naquela época e elas não tiveram a chance de competir pelos coitados. Ou não, né? Afinal, elas tiveram casamentos melhores no final das contas. Enfim, então começa aquela coisa mais ou menos de cão e gato.
ela não gosta dele por conta do que aconteceu com o Daniel, e ele não gosta dela porque ela fala demais. A personalidade dele é meio tipo assim, ele é um matemático, e ele é muito sério, e tudo na cabeça dele se resolve como números. E ele é muito diferente, mas é um personagem muito interessante de se ler e de se conhecer, pra falar a verdade. E é o oposto da Sarah, que é extremamente expansiva, comunicativa, até demais. Então começa nessa coisa de tipo cão e gatos. Mas vai se desenvolvendo porque eles vão se conhecendo. E o mais bacana é que o Daniel fez questão da presença do Hugh, porque de uma certa forma ele foi o responsável por ele voltar de novo para a Inglaterra. Então ele fez questão, a Honória fez questão também dele ir pro casamento dela, o Daniel fez questão que ele vá ao casamento dele. É mais ou menos nessa coisa de casamento, indo pra casa do campo, principalmente pra mansão do Winstead, a casa Winstead do campo, é que os dois começam a se conhecer, a Sarah começa a perceber a personalidade do Hugh e ele a dela, e perceber que de uma certa forma ele realmente acaba prejudicando ela, meio que indiretamente por conta do Daniel. Então eles começam a se apaixonar. Rolam umas tretas no final, porque sempre tem que ter uma treta, uma tensão, né, pra justificar algumas coisas, mas no fim eles terminam juntos e é aquela coisa super querida, bem o estilo de Julia Quinn. Mas esse é o meu livro favorito dos 4. Sem sombra de dúvida, porque a personalidade da Sarah, ela é muito cativante, e a do Hugh também, mesmo ele sendo um pouquinho diferente, um pouco mais recluso, mais fechado, mas é muito interessante. E ele tem participação ativa no livro do Daniel também, a gente conhece um pouquinho dele lá, mas aqui a gente acaba conhecendo bem mais. Então, A Soma de Todos os Beijos é, sem sombra de dúvidas, o meu livro favorito do quarteto, porque a história é bem bacana, eles têm aquela coisa do preconceito inicial, mas vão se conhecendo e aquilo dali vai caindo por terra e vai rolando um sentimento bem bacana, sem precisar de muitas interferências. Então, A Soma de Todos os Beijos é o meu favorito e eu recomendo, e é capaz de reler ele de novo depois também. E o quarto e último livro da série é Os Mistérios de Sir Richard. E eu preciso dizer que este livro tinha tudo para ser bom. Esse livro tinha tudo para ser muito bom. A Iris, ela é uma personagem que é meio subjugada nos outros livros e pela sociedade de uma forma em geral, por conta das características físicas dela. E o livro começou engraçado, divertido, mas o segredo, gente, foi decepcionante demais. Então, assim, no início, esse livro ele tinha tudo para ser super divertido. Era engraçado, a Iris era uma personagem tipo meio sarcástica, mas quando chegou a parte do segredo, gente, decepção. Mas enfim, eu terminei o livro, eu falei até isso pra minha prima, na base do ódio, mas o final foi até ok, assim, podia ser melhor, mas não foi. Foi ok. Então, assim, esse livro, pra mim, eu acho que ele tem muitas coisas que poderiam ter sido mais bem aproveitadas e tudo mais. O segredo, enfim, relatado não foi, assim, tão bacana. Eu tava esperando uma outra coisa. Mas, assim, foi chocante. A atitude dele com a Iris também foi meio que, assim, sem palavras. Mas, enfim, terminou daquele jeito. Poderia ser melhor, poderia, né? Mas, enfim, para uma conclusão de uma série, eu acho que poderia ser bem melhor. Mas o importante é a gente descobrir como é que termina, né? Enfim, isso não foi nenhuma resenha sobre os livros, foi um leve comentário. De modo geral, eu recomendo a leitura dos livros, mesmo com o último livro não sendo tão bom e a experiência não tendo sido tão satisfatória no final. Mas eu recomendo porque é o tipo de leitura leve que serve para aqueles momentos entre leituras mais pesadas e mais densas. Tem histórias envolventes, a Julia Quinn ela escreve muito bem, de uma forma muito gostosa. Então vale muito a pena, por isso que eu recomendo a leitura dos livros, assim como dos Bridgertons. E dia 25 tem a estreia da série Os Bridgertons, que vai tratar
do primeiro livro, o do Kiel, e eu estou super empolgada e muito ansiosa pela série. E eu espero que vocês que curtem a Júlia também estejam e que a gente possa ter uma boa surpresa. Eu sei que o hype tá super alto, mas quem sabe? Eu espero mesmo que seja muito bem retratado e confesso que já estou esperando pela segunda temporada porque é justamente um dos meus livros favoritos. Então, enfim, ficamos por aqui. Um beijo grande e tchau, tchau!